Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai ler texto. Eba! A gente vai ler um texto que a gente já viu os fatores de textualidade, né? Falamos um pouquinho disso. E agora a gente vai começar a falar de gêneros de discurso. É um assunto muito importante. Tem 3 textos que falam disso. Um eu vou ler hoje, os outros eu vou ler quando der. Porque quarentena, todo mundo em casa. Hoje é que o pessoal deu uma saída, agora eu tô mais ou menos sozinho. Tô com pessoas que eu consigo controlar. O ruim é quando eu tô com pessoas que eu não consigo controlar. Aí fica difícil. Então vamos lá. O texto que eu vou ler hoje, ele chama... Não sei qual que é o nome dele, mas é do Bakhtin. Eu vou ler o capítulo 3, chamado Os Gêneros do Discurso. E aqui tem Introdução ao Pensamento de Bakhtin, escrito pelo José Luiz Fiorin. Aí na descrição do vídeo, no nome do vídeo, vocês vê certinho o nome e tudo. Aqui agora eu não vou lembrar de cabeça, não tá escrito para mim o nome mesmo do livro, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Os gêneros do discurso. Como já se disse, a leitura da obra bakhtiniana sofreu toda sorte de vicissitude. Cada um leu Bakhtin que serve a seus propósitos. Com o conceito de gêneros de discursos, não foi diferente. No Brasil, o discurso pedagógico apropriou-se dele. Depois que os parâmetros curriculares nacionais estabeleceram que o ensino do português fosse feito com base nos gêneros, apareceram muitos livros didáticos que veem o gênero como um conjunto de propriedades formais a que o texto deve obedecer. O gênero é, assim, um produto e o seu ensino torna-se, então, normativo. Sob a aparência de uma revolução no ensino de português, está-se dentro de uma mesma perspectiva normativa com o que se ensina gramática. Desde a Grécia, o Ocidente opera com a noção de gênero. Ele agrupa os textos que têm características e propriedades comuns. Assim, os gêneros são tipos de textos que têm traços em comuns. Na medida em que eles eram vistos como um rol de propriedades formais, fixas e imutáveis, adquiriam um caráter normativo. As poéticas do classicismo, por exemplo, diziam como deveriam ser compostas uma tragédia, uma epopeia e etc. A história literária oscila entre os períodos em que os gêneros são rigidamente codificados e aqueles em que as formas são mais livres, em que se abandonam as formas fixas. Bakhtin não vai teorizar sobre o gênero, levando em conta o produto, mas o processo de sua produção. Interessam-lhe menos as propriedades formais dos gêneros do que a maneira como eles se constituem. Seu ponto de partida é o vínculo intrínseco existente entre a utilização da linguagem e as atividades humanas. Os enunciados devem ser vistos na função no processo de interação. Os seres humanos agem em determinadas esferas de atividades, as das escolas, da igreja, do trabalho, num jornal, as do trabalho numa fábrica, as da política, as das relações de amizades e assim por diante. Essas esferas de atividades implicam a utilização da linguagem na forma de enunciados. Não se produzem enunciados fora das esferas de ação, o que significa que elas são determinadas pelas condições específicas e pelas finalidades de cada esfera. Essas esferas de ação ocasionam o aparecimento de certos tipos de enunciados, que se estabilizam precariamente e que mudam em função de alterações nessas esferas de atividades. Só se age na interação, só se diz no agir, e o agir motiva certos tipos de enunciados, o que quer dizer que cada esfera de utilização da língua elabora tipos relativamente estáveis de enunciados. Os gêneros são, pois, tipos de enunciados relativamente estáveis, caracterizados por um conteúdo temático, uma construção composicional e um estilo. Falamos sempre por meio de gêneros no interior de uma dada esfera da atividade. O gênero estabelece, pois, uma interconexão da linguagem com a vida social. A linguagem penetra na vida por meio dos enunciados concretos e, ao mesmo tempo, pelos enunciados, a vida se introduz na linguagem. Os gêneros estão sempre vinculados a um dos domínios da atividade humana, refletindo suas condições específicas e suas finalidades. Conteúdo temático, estilo e organização composicional constroem o todo que constitui o enunciado, que é marcado pela especificidade de uma esfera de ação. O conteúdo temático não é o assunto específico de um texto, mas é o domínio de sentido de que se ocupa o gênero.
Assim, as cartas de amor apresentam o conteúdo temático das relações amorosas. Cada uma das cartas trata de um assunto específico, por exemplo, o rompimento de X e Y por causa de uma traição, dentro do mesmo conteúdo temático. As aulas versam sobre um ensinamento de um programa de curso. As sentenças têm como conteúdo temático uma decisão judicial. A construção composicional é um modo de organizar o texto, de estruturá-lo. Por exemplo, sendo a carta uma comunicação diferida, é preciso ancorá-la num tempo, num espaço, numa relação de interlocução, para que os deiticos usados possam ser compreendidos. É por isso que as datas trazem a indicação do local e da data em que foram escritas e o nome de que se escreve e da pessoa para quem se escreve. O ato estilístico é uma seleção de meios linguísticos. Estilo é, pois, uma seleção de certos meios lexicais, fraseológicos e gramaticais em função da imagem do interlocutor e de como se presume sua compreensão responsiva ativa do enunciado. Há, assim, um estilo oficial que usa formas respeitosas, como nos requerimentos, discursos parlamentares, etc. Um estilo objetivo neutro, em que há uma identificação entre o locutor e o interlocutor, como nas exposições científicas, em que se usa um jargão marcado por uma objetividade e uma neutralidade. Um estilo familiar, em que se vê o interlocutor fora do âmbito das hierarquias e das convenções sociais, como nas brincadeiras com os amigos, marcadas por uma atitude pessoal e uma informalidade com relação à linguagem. Um estilo íntimo, em que há uma espécie de fusão entre os parceiros de comunicação, como nas cartas de amor, onde emerge todo um modo de tratamento de domínio daquilo que é mais privado. Bakhtin não pretende fazer um catálogo dos gêneros com a descrição de cada estilo, de cada estrutura composicional e de cada conteúdo temático. De um lado, porque a riqueza e a variedade dos gêneros são infinitas, uma vez que as possibilidades de ação humana são inesgotáveis e cada esfera de ação comporta um repertório significativo de gêneros do discurso. Na esfera da ação jurídica, por exemplo, temos gêneros como a petição, a sentença, o acórdão, o despacho e etc. Na esfera da ação religiosa, a oração, a fórmula sacramental, o sermão e assim por diante. De outro, porque o que importa verdadeiramente é a compreensão do processo de emergência e de estabilização do gênero, ou seja, a íntima vinculação do gênero com uma esfera da atividade. Assim, não importa ao estudar o romance naturalista apenas dizer que a sua composição se caracteriza pela narração em terceira pessoa, pela abundância de descrições ou por uma estrutura do enredo que se figurativiza, uma lei científica, que seu estilo é um objeto neutro que se aproxima do discurso romancesco, do discurso científico, que o conteúdo temático são as determinações que motivam os comportamentos sociais e individuais. O que é preciso é entender por que o enunciado do romance naturalista é assim construído, quais os elementos, quais as condições específicas e as finalidades da esfera da atividade literária que levam ao surgimento deste tipo de enunciado. Não se tem a pretensão de discutir aqui a questão das condições do aparecimento do romance naturalista. No entanto, basta pensar numa afirmação de Zola no prefácio da segunda edição de Theories Rakin, sei lá como é que fala isso, para verificar que as finalidades da esfera da atividade literária no período naturalista são inteiramente diversas das de outros momentos. Começa-se, espero, a compreender que minha finalidade foi, antes de tudo, uma finalidade científica. Apenas fiz sobre 2 corpos vivos, o trabalho analítico que os cirurgiões fazem sobre os cadáveres. Além disso, é preciso considerar que Bakhtin insiste no fato de que os gêneros são tipos relativamente estáveis de pronunciados. O acento deve incidir sobre o termo relativamente, pois ele implica que é preciso considerar a historicidade dos gêneros, isto é, sua mudança, o que quer dizer que não há nenhuma normatividade nesse conceito. Ademais, o vocábulo acentuado indica uma imprecisão de características e das fronteiras entre os gêneros. Falava-se acima do romance. No modernismo, por exemplo, o estilo do romance é completamente outro do que aquele que marcava o romance naturalista. Abandona-se o estilo objetivo neutro, incorpora-se a linguagem da rua, isto é, o estilo familiar. Mário de Andrade, ao ridicularizar a literatura brasileira moderna na sua paródica Cartas para Icamiabas, capítulo 9 do romance Macunaíma, critica exatamente esse estilo afastado da linguagem das ruas. Mas cair-nos-iam as faces se ocultáramos no silêncio uma curiosidade original deste povo. Ora sabereis que a riqueza de expressão intelectual é tão prodigiosa que falam numa língua e escrevem noutra. Assim, chegando a estas plagas hospitalares, nos demos ao trabalho de bem nos inteirarmos
nesta etnologia da terra, e dentre muitas surpresas e assombros que se nos deparou, por certo, não foi das menores tal originalidade linguística. Nas conversas, utilizam-se os paulistanos de um linguajar bárbaro e multifário, crassos de feição e impuros nas vernaculidades, mas que não deixas de ter o seu sabor e força nas apóstrofes e também nas vozes do brincar. Desta e daquela nos inteiramos solícitos, e nos será grata expressa vos-la ensinarmos aí chegado. Mas se de tal desprezível língua se utilizam na conversação os naturais desta terra, logo que tomam da pena, se despojam de tanta asperidade e surgem o homem latino de Linneu, exprimindo-se numa outra linguagem, muito próxima da virgiliana, nos dizer de um panegirista meigo idiota que com imperecível galhardia se intitula Língua de Camões. Basta comparar uma notícia de um jornal do início do século XX à de um jornal de hoje para constatar que o gênero notícia mudou radicalmente. Os gêneros estão em contínua mudança. Por outro lado, qual é a fronteira que delimita a crônica do conto? Temos nos jornais crônicas que são verdadeiros contos. Isto não ocorre porque o cronista deixou de lado seu ofício, mas porque os limites entre esses dois gêneros são mais fluidos do que gostaria a nossa alma taxonômica. Não só cada gênero está em incessante alteração, também está em contínua mudança seu repertório, pois à medida que as esferas das atividades se desenvolvem e ficam mais complexas, gêneros desaparecem ou aparecem, os gêneros diferenciam-se, gêneros ganham um novo sentido. Com o aparecimento da internet, novos gêneros surgem, o chat, o blog, o e-mail e etc. A epopeia desaparece e dá seu lugar a novos gêneros. À medida que a atividade do historiador vai profissionalizando-se, os textos de história perdem o tom laudatório que os impregnava. Nenhuma exposição de fatos históricas é escrita hoje da forma como Sebastião Rosa Pita compôs sua História da América Portuguesa. E aí ele vai dar um trecho. O céu que o cobre é o mais alegre, os astros que o aluminam, os mais claros, o clima que lhe assiste, o mais benévolo, os ares que os refrescam, os mais puros, as fontes que os fecundam, as mais cristalinas, os prados que os florescem, os mais amenos, as plantas aprazíveis, as árvores frondosas, os frutos saborosos, as estações temperadas. Deixa a memória o tempo de Tessália, os penses de Babilônia e os jardins de Hespérides, porque este terreno em continuada primavera é o verge do mundo, e se os antigos alcançaram, podiam pôr nele o terra e o paraíso, o leste e os campos elísio, que das suas inclinações, lisonjeados ou reverentes às suas pátrias, fantasiaram em outros lugares. Neste trecho, Rocha Pita descreve o Brasil. Observe que ele descreve como uma paisagem ideal, onde a natureza é bela, agradável e opulenta. Nele vive-se uma eterna primavera. Ele é o pomar do mundo. Diante desta paisagem, pode-se esquecer de outros lugares conhecidos por serem belos e aprazíveis, como o Tempe, os pensos da Babilônia, os jardins de Hespérides e... No Brasil, se os antigos o tivessem conhecido, poderiam pôr os lugares místicos que imaginariam em certos lugares, o terreal paraíso, Let's e o Campos Elíseos. Como se vê na descrição de Rocha Pita, o Brasil é um lugar paradisíaco que excede em todos os lugares que a literatura antiga descreveu como os mais agradáveis do mundo. Um texto científico de física não seria escrito hoje como Joaquim Caetano da Silva expõe na primeira metade do século XIX a lei da gravidade. Atualmente haveria uma exposição de fórmulas e sua demonstração e não se usariam recursos retóricos para persuadir o destinatário. E aí tem um trecho. Quando as questões científicas se costumavam encarar quase exclusivamente com os olhos da alma, assentavam os filósofos que não podia o decento dos graves deixar de fazer-se na razão direita das massas. Mas quando começaram a reabilitar-se os 5 sentidos corporais, tiveram os sábios de mudar a opinião, porque assim os exigiriam imperiosas experiências. Primeiro que todo o imortal Galileu, observando que uma leve bola de cera largada de cima da torre de Pisa chegara ao chão quase que ao mesmo tempo que pesadas bolas metálicas do mesmo volume, coligiu que esta diferença de rapidez, já que de nenhum modo se achavam em proporção com a diferença das massas, seria ocasionada pela resistência do ar, e que, a não ser este obstáculo, diferença nenhuma se notaria. Ainda mais se persuadiram os sábios de que assim era na verdade
quando viram corroborada essa experiência de Galileu pela experiência mais rigorosa de Dessalines, o qual, largando de cima da cúpula de São Paulo de Londres, a altura de 272 pés ingleses, duas bolas de igual volume, mas cujas massas estavam na proporção de 1 para 19, observou que a diferença de rapidez era unicamente como de 1 para 3. Passou finalmente a persuasão de convicção quando o imortal Newton mostrou que, encerrando-se o tubo de vidro de 5 a 6 pés de comprimento, um considerável pedaço de chumbo e uma pequenina porção de rama de pena, se neste tubo se vazia vácuo, nenhuma discrepância se percebia no descendo das massas tão desiguais, e logo que se ia novamente introduzindo o ar, quanto mais ar entrava, tanto mais devagar caía a pluma. Desde então até hoje, unanimemente, proclamarão todos os tratados de física como uma verdadeira inconsuosa, que no vácuo exerce-se a gravidade sem respeito às massas. E isto fazem não só os estimáveis doutos que se limitam a propagar as descobertas alheias, mas ainda a selecta minoria dos mais profundos pensadores, sendo entre todos doutrina tão corrente que até já passou do santuário da ciência para os domínios da literatura, como se pode ver nos preciosos sinônimos com quem, além de outros tesouros, tem opulentado as letras portuguesas e o muito venerável eminentíssimo cardeal patriarca de Lisboa. Entretanto, se ao contemplarmos esta fórmula da lei da gravidade nos acudir à lembrança a grande lei da atração planetária, talvez ajuizemos que, assim como seria infrutuoso olhar para a natureza só com os olhos de dentro, tão pouco será razoável fitar dela só os de fora. No vácuo, exerce-se a atração planetária na razão direita das massas e inversas ao quadrado da distância. Eis aí a grande descoberta de Newton em astronomia. Eis aí o grande princípio que, porfidamente rebatido pelos extremos discípulos de Descartes, de todos os triunfos cabalmente e de tal modo influi há mais de um século no ânimo de todos os astrônomos que, se porventura nos cálculos que levantavam sobre este alicerce lhes argue a observação algum erro, firmemente permaneceram convencidos que foi, não por vício da lei geral, mas por causa de alguma particularidade menos bem averiguada. Embora o soneto sempre tenha 14 versos divididos em 2 quartetos e 2 tercetos, seu uso é diferente quando feito por um poeta parnasiano e por um poeta como Glauco Matoso. Aquele trabalha com formas fixas, este seleciona no repertório legado pela tradição uma forma que, em princípio, segundo certos usa canônicos, não condiz com a temática de que se trata. É essa dissonância entre estrutura composicional e conteúdo temático que cria um novo sentido para a utilização do soneto. O gênero une estabilidade e instabilidade, permanência e mudança. De um lado, reconhecem-se propriedades comuns em conjuntos de texto. De outro, essas propriedades alteram-se continuadamente. Isso ocorre porque as atividades humanas, segundo o filósofo russo, não são nem totalmente determinadas nem aleatórias. Nelas estão presentes as recorrências das contingências. A contingência. A reiteração possibilita-nos entendermos a ação e, por conseguinte, a agir. A instabilidade permite adaptar suas formas a novas circunstâncias. O gênero somente ganha sentido quando se percebe a correlação entre as formas e a atividade. Assim, ele não é um conjunto de propriedades formais isoladas, de uma esfera da ação que se realiza em determinadas coordenadas espaço-temporais, na qual os parceiros da comunicação mantêm certo tipo de relação. Os gêneros são meios de aprender a realidade, novos modos de ver e conceitualizar a realidade implicam o aparecimento de novos gêneros e a alteração dos que já existem. Ao mesmo tempo, novos gêneros ocasionam novas maneiras de ver a realidade. A aprendizagem do modos sociais de fazer levar, concomitantemente ao aprendizado de modos sociais de dizer, os gêneros. Mesmo que alguém domine bem uma língua, sentirá dificuldade de participar de determinada esfera da comunicação se não tiver controle dos gêneros que ela requer. É por isso que as pessoas conversam brilhantemente, mas são incapazes de participar de um debate público ou de discursar para uma grande plateia. A falta de domínio do gênero é a falta de vivência de determinadas atividades de certa esfera. Fala-se e escreve-se sempre por gêneros, e, portanto, aprender a falar e a escrever é, antes de mais nada, aprender gêneros. Como se observa, os gêneros não são tipos de enunciados apenas da língua escrita. Eles embarcam na totalidade do uso da linguagem em todas as suas modalidades. Bakhtin divide os gêneros em primários e secundários. Os primários são os gêneros da vida cotidiana. São predominantemente, mas não exclusivamente, orais.
pertencem à comunicação verbal espontânea e têm relação direta com os textos mais imediatos. São, por exemplo, a piada, o bate-papo, a conversa telefônica e o e-mail, o bilhete, o chat. Já os secundários pertencem à esfera da comunicação cultural, mais elaborada, a jornalística, jurídica, religiosa, política, filosófica, pedagógica, artística, científica. São predominantemente, mas não unicamente, escritos. Por exemplo, o sermão, o editorial, o romance, a poesia lírica, o discurso parlamentar, a comunicação científica, o artigo científico, o ensaio filosófico, a autobiografia e as memórias. Os gêneros secundários absorvem e digerem os primários, transformando-os. Essa transformação ocorre porque eles perdem sua relação com o contexto imediato e a vinculação com os enunciados concretos dos outros. As cartas e os fragmentos de diários que compõem o romance Reflexos do Baile de Antônio Calado têm a forma e a significação desse tipo de comunicação na vida cotidiana. No entanto, eles participam da realidade concreta somente por meio da totalidade do romance, que é um evento artístico, e não um acontecimento da vida cotidiana. Como se vê, há uma interdependência dos gêneros. Os secundários valem-se dos primários, como se explicou acima. Mas existem casos em que os primários são influenciados pelo secundário. Por exemplo, uma conversa entre amigos sobre um fato da vida pode adquirir a forma de uma dissertação filosófica. Os gêneros também podem hibridizar-se, ou seja, podem cruzar-se. Um gênero secundário pode valer-se de outro secundário no seu interior ou pode imitá-lo em sua estrutura composicional, sua temática e seu estilo. No romance O Beijo da Mulher-Aranha, de Manuel Puig, usam-se notas de rodapés próprias da forma composicional dos textos científicos para, por exemplo, dar explicações não ficcionais a respeito da sexualidade, como se defendesse uma tese. O texto que segue foi extraído de um folheto publicitário do Cartão Nacional Visa, em que a publicidade se estrutura como se fosse um anúncio de correio sentimental. 6 meses de experiência. Jovem poliglota de excelente reputação e prestígio, bem recebido no Brasil inteiro e em mais de 200 países, procura para relacionamento experimental de 6 meses e futuro compromisso, pessoas acima de 21 anos que adoram viver bem, gostem de viajar, ir a restaurante, shopping, teatros, supermercados, fazer compra e muitas outras coisas boas da vida. Rio de Janeiro 0800210080. Cartão Nacional Visa, 6 meses sem anuidade para conhecer e aprovar. Entre em contato com a gente hoje mesmo e associe-se ao Nacional Visa. Você tem 6 meses para testar e aprovar todos os seus benefícios e serviços exclusivos. Nos textos a seguir, o poeta Nicolas Beu mantém a estrutura composicional e o estilo do gênero receita, mas muda a temática. Fala não de uma receita de alimento, mas de uma receita de poesia. Ele estilizou a receita de alimentos para construir seu texto de receita poética. E aí vai ter a receita. Ingrediente: 2 conflitos de gerações, 4 esperanças perdidas, 3 litros de sangue fervido, 5 sonhos eróticos, 2 canções do Beatles. Modo de separar: dissolva os sonhos eróticos nos 2 litros de sangue fervido e deixe gelar seu coração. Leve a mistura ao fogo, adicionando 2 conflitos de geração a esperanças perdidas. Corte tudo em pedacinhos e repita com as canções do Beatles o mesmo processo usado com os sonhos eróticos, mas dessa vez deixe ferver um pouco mais e mexa até dissolver. Parte do sangue pode ser substituído por suco de groselha, mas os resultados não serão o mesmo. Sirva o poema simples ou com ilusões. Um texto pode passar de um gênero para o outro quando for colocado em outro contexto, ou seja, em uma outra esfera de atividade. É o que faz o poeta José Paulo Paz com o texto que segue. Liberdade interditada. Detran. Paraíso. V. Mariana. Não sei o que é V. Qualquer pessoa que olha o texto acima vê que se trata de um sinal de trânsito. Um motorista paulistano entende que a placa indica que a Avenida da Liberdade está interditada e que à direita, na direção mostrada pela seta, ele vai para o bairro Paraíso, pela Vila Mariana e para o Departamento Estadual de Trânsito, que é o Detran. No entanto, este texto aparece num livro de poesia. Isso significa que o texto ganha novas significações. Ele está dizendo que a liberdade, ou seja, a condição daquele que não está submetido a nenhuma força constrangedora física ou moral, está proibida, interditada, velada. Por isso, os indivíduos devem adotar uma direção obrigatória, seja para realizar suas atividades práticas, como ir para o Detran, seja para dirigir-se aos lugares onde vão efetuar suas atividades cotidianas, como a Vila Mariana, ou aos lugares onde realizam os sonhos e as atividades extraordinárias, como o Paraíso. A placa de trânsito transforma-se num poema que fala sobre a impossibilidade do querer e a coerção do dever. Mostra Bakhtin que existem gêneros mais flexíveis e outros mais estereotipados.
Entre os mais criativos estão os da intimidade familiar ou da amizade e os da esfera da literatura. Entre os mais estereotipados estão certos textos da vida cotidiana, as saudações, por exemplo, e a da vida prática, como uma bula de remédio. Cabe notar que, mesmo nos gêneros mais estereotipados, os enunciados podem adquirir um novo sentido quando se dá, por exemplo, uma nova entonação. Ao repetir ironicamente um cumprimento, dá-se a ele um novo sentido. Ou quando se os transfere para uma outra esfera da atividade. Por exemplo, dizer sim, senhor, meu general, a um amigo que tenha o hábito de organizar tudo. Nos gêneros mais maleáveis, aparece o estilo individual nos termos expostos acima. No entanto, é necessário ter em mente que o estilo individual não é absolutamente livre do gênero. O propósito comunicativo do locutor leva, antes de mais nada, à seleção de um gênero, cuja escolha é determinada pela especificidade de uma dada esfera da troca verbal, pela necessidade de uma temática, pelas relações entre o parceiro e da comunicação e etc. O projeto discursivo do locutor adapta-se ao gênero escolhido, desenvolve-se sob a forma de um gênero dado. No entanto, isso não implica que o falante abandone sua individualidade. O estilo individual, que, como se disse, aparece mais claramente nos gêneros mais flexíveis, dá-se uma entonação própria ao enunciado, definida pela relação do enunciador com o objeto do enunciado e com os enunciados dos outros. Dizer que o estilo individual aflora principalmente nos gêneros menos estereotipados não significa que, nos menos flexíveis, ele não possa aparecer. Um relatório é um gênero bastante estereotipado. No entanto, quando Graciliano Ramos foi prefeito de Palmeira, nos Índios, em Alagoas, enviou 2 relatórios de sua gestão ao governador do estado, que se manifestaram um estilo absolutamente individual, indo contra as estereotipias do gênero. Esses relatórios mostram de maneira cabral que o gênero é relativamente estável e não fixo. Observe-se a conclusão do primeiro relatório. Procurei sempre os caminhos mais curtos, nas estradas que se abriram só a curvas onde as retas foram inteiramente impossíveis. Evitei emaranhar-me em teia de aranha. Certos indivíduos, não sei porquê, imaginam que devem ser consultados. Outros se julgam as autoridades bastante para dizer ao contribuinte que não paguei impostos. Não me entendi com esses. Há quem ache tudo ruim e ria constrangidamente, e escreva cartas anônimas e a doença e se morda por não ver a infalível maroteizarinha, a abençoada canalice, preciosa para quem a pratica, mais preciosa ainda para os que dela se servem como um assunto invariável. Há quem não compreenda que um ato administrativo seja isento do lucro pessoal. Há quem pretenda embarcar-me em coisas tão simples como quebrar as pedras no caminho. Fechei os ouvidos, deixei gritarem, arrecadei um número muito grande de multas. Não favoreci ninguém. Devo ter cometido inúmeros disparates. Todos os meus erros, porém, foram da inteligência que é fraca. Perdi vários amigos, os indivíduos que possam ter semelhante nome. Não me fizeram falta. Há descontentamento. Se a minha estada na prefeitura por estes 2 anos dependesse de um plebiscito, talvez não obtivesse 10 votos. Paz e prosperidade. Graciliano abandona o tom objetivo dos relatórios administrativos para dar ao seu relato um cunho marcadamente pessoal. Ao fazer isso, narra o que não parece normalmente nos documentos da administração pública, mas constitui a essência da vida do funcionário público, honesto e dedicado ao serviço público em seu sentido mais nobre. E aqui acaba o texto. Ok? É um texto relativamente curto, tem bastante exemplo, umas coisas que a gente pode... não são tão úteis, tão importantes, mas simples, né? Deu para entender de um modo bem simples, então, em primeiro momento, o que são os gêneros do discurso. Eu acho que ele cumpre esse papel, ok? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tentarei postar o vídeo hoje, domingo. Vamos ver, tá bom? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, pessoal.